Adjetivos são palavras que qualificam substantivos que podem ser seres, ações, objetos, características, sentimentos, estados. Nós adjetivamos algo conforme a leitura que fazemos dele, ou seja, de como o vemos, o interpretamos, o imaginamos e o representamos em nossa mente, que pode nos encorajar a crer ou a descrer, a termos fé ou a duvidarmos, a sentirmos coragem ou medo. Por que digo isso? Imagine-se você, no meio do povo de Israel, ouvindo do comandante Josué as instruções que ele recebera de Deus sobre o plano de como deveriam invadir Jericó. Então, todos olham para o horizonte e veem os muros que cercam a cidade, que pretendem tomar de assalto. Qual foi o adjetivo que logo lhes veio à mente? Rigoroso, porque viram Jericó como rigorosamente fechada, de onde ninguém saía nem entrava. Situação esta que puxou um segundo adjetivo, trancada, porque Jericó estava totalmente trancada por causa dos filhos de Israel. Estava apavorada. Aí Deus incentiva Israel a ideia de um terceiro adjetivo, subjugada, para encorajar o povo a crer na vitória sobre Jericó. Jericó seria subjugada, apesar das resistências que impunha, e era isso que os homens de Israel deveriam antever para crerem na eficácia do plano de Deus. Deus os encorajou a uma antevisão, isto é, a uma visão antecipada do que ele iria fazer de modo extraordinário. Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes, apesar de. Portanto, rigorosamente fechada e trancada, era uma leitura da situação pelo que viam à frente. Olha, entreguei na tua mão era outra leitura, pela antevisão da fé. Qual das leituras soou mais forte para eles? Qual teria soado para você? Israel optou em crer no plano de Deus e anteviu as muralhas ruídas e cumpriu a parte deles com fé. Oposições e resistências sempre vamos encontrar diante de nossas Jericós, que podem ser a doença que resiste, o desemprego que não sai, o medo que intimida, a insegurança que inibe, a crise no casamento que agiganta, o vício que domina, inquietações que estremecem, que resistem para serem subjugadas. A incredulidade, então, perguntaria, como? Num tom de não vai dar? A antevisão da fé, e pela fé perguntou a Deus, como? Em tom de expectativa confiante. E Deus então expôs o seu plano. Marchem ao redor, toquem trombetas e gritem. Plano que, aliás, não tinha nada de táticas convencionais de guerra e tinha tudo para dar errado pela lógica. A menos que. Crise financeira não se submete às orações infantis, a menos que. Corpos doentes não são curados sem uma clara explicação médica, a menos que. Cidades muradas não caem quando as pessoas marcham ao redor delas, a menos que Deus esteja agindo para que aconteça isso. Há uma Jericó em seu horizonte? Deus desafia você a construir visão de fé, a antever a sua vitória. Mas não se surpreenda se ele pedir para você dar algumas voltas ao redor das paredes primeiro.